Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Estamos vivendo um momento de profunda turbulência no país. Acusações, corrupção, propina, esquemas, acordos são palavras usadas diariamente no dicionário político de Brasília. E a ética diante de tudo isso, como fica? E o nosso sistema jurídico no Brasil, como se encaixa em toda esta situação? Vamos abordar também a área tributária. Para falar sobre tudo isso, eu recebo em nossos estúdios o advogado José Antônio Catar, ex-presidente da 17ª Turma Disciplinar de Ética da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e ex-conselheiro da OAB Seccional de São Paulo. Catar, muito obrigado pela sua presença aqui no Programa Ação Nacional de hoje. Eu que agradeço, Júnior, agradeço a oportunidade. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Olha, eu gostaria que o senhor começasse batendo um papo aqui com a gente, explicando como é esse nosso sistema jurídico no Brasil, porque está todo mundo vendo essas coisas acontecerem, né? E já está caindo até naquela piada, rico, pobre é preso, mas rico não, né? Político também não, né? Como é que está acontecendo, meu Deus do céu? Então, Júnior, o importante é nós compreendermos como é que foi a evolução do ordenamento jurídico para que a gente possa chegar na atualidade para tratar do sistema jurídico nosso atual. O sistema jurídico ele está fundamentalmente ligado ao direito, né? Jurídico vem de jus, vem de justo, que é uma ligação umbilical com o direito. O direito, a história do direito é a história da própria vida. Desde as mais remotas civilizações, desculpa, o homem ele se vê envolvido com relações pessoais com os seus pares e nessas relações há que se estabelecer algumas regras de conduta, né? E isso a gente vê que o direito ele acompanha o homem desde a mais remota, né, idade. Desde lá de trás, então, o direito acompanha a vida do homem. A gente diz que a história do direito é a história da vida. Então, e ao largo do caminho do tempo, ao largo da evolução das espécies, das organizações tribais, das constituições das cidades, o direito ele foi a relação de conduta entre as pessoas nesse convívio social, ela foi adotando regras em uma tipagem realmente normativa, né? Foi criando regras de conduta no relacionamento das pessoas para que pudesse trazer àquela comunidade a paz social, equilíbrio, né? Harmonia, né? E cidadania, né? E essas regras de conduta, normalmente, elas haviam que ter um caráter coercitivo, porque de nada vale você adotar uma regra, uma norma, sem que não exista o caráter punitivo daquela norma, né? Então, o direito a gente pode estabelecer dentro desse caminho, desse iteres, para chegar no sistema jurídico. Ele tem, então, essa evolução histórica e ele, então, a gente nota que são regras de conduta estabelecidas que foram passando a ter uma redação, foi adquirindo corpo, foi adquirindo um sistema e foi adquirindo não só a norma como a punição, a infração à norma, não é? E nós fomos então nessa evolução, nós podemos dizer que houve uma sistematização de um ordenamento jurídico ao largo da evolução da história. E por que a gente diz que tem que haver coerção? Porque de nada adianta eu dizer para você que matar é crime se não houver punição, Júnior. Então, se a gente não tiver uma coercibilidade, uma punição para o autor daquele delito, de nada vai adiantar você ter uma norma que regulamente uma conduta humana. Então, o homem, ele desde sempre precisa, e é indissociável essa ideia de que a cada norma tem que haver uma punição, né? Porque senão fica solto, senão vai imperar aquela lei de talhão, olho por olho, dente por dente, e sempre vai prevalecer a realmente sobrepujar, sair aquele que tem mais força, mais poder. Fica aquela ideia assim, mas tudo bem, e se eu fizer, não vai dar nada mesmo? Pois é, né? Pois é. Então, seguindo, Júnior, nessa linha da normatização, nós chegamos então naquilo que é o sistema jurídico, que
que é o ordenamento jurídico. Que, então, do que a gente viu até agora é um conjunto de normas que foram reguladas, né, para regular a conduta entre as pessoas, para que tenha uma paz social, que tenha um convívio na sociedade, acompanhada de uma coercibilidade, uma punição para descumprimento daquela norma. E assim foi o desenvolvimento dessas normas ao largo do mundo. E no Brasil se deu da mesma forma. E o Brasil ele adotou o sistema romano, que ele realmente regras e leis, é o sistema das regras, onde que prevalece as regras escritas, né? Então são normas escritas, impositivas, né? E foi-se então criando uma estrutura normativa de tal forma, e aqui eu me valho, nós temos um grande jurista, que chamava-se Hans Kelsen, e ele deixou várias obras de grande importância na literatura jurídica. E esse escritor, ele trata a estrutura das normas como se uma pirâmide fosse, né? Onde, né, no ápice dessa pirâmide, existe a Constituição Federal. Todo país tem aquela carta maior, sua regra maior, que rege as relações normativas entre todos os entes que são ligados ao Estado. Então, dentro dessa estrutura normativa, nós temos no ápice a Constituição Federal. E dela derivam, ela dá base para que várias outras normas que dela advenham sejam postas no ordenamento jurídico. Então, nessa a pirâmide alusiva que Kelsen criou e que encaixa perfeitamente no nosso sistema, da Constituição Federal é a lei maior e, hierarquicamente, numa linha descendente, nós temos as outras normas, que eu posso dizer que são leis complementares, leis ordinárias, medida provisória, abaixo disso vem os decretos, e abaixo disso vem resoluções, outras medidas, portarias, enfim, tudo afiliado, tudo alinhado, obedecendo a regra maior que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Sim, mas isso todos os países adotam baseado nessa pirâmide que o senhor está falando, que é a regra maior e depois vem as outras leis que ajudam a complementar a maior. Basicamente, o sistema jurídico no mundo, ele se baseia nisso? É muito interessante a sua pergunta, Júnior, porque basicamente a gente pode dividir esse regramento jurídico em duas situações. Naqueles países que tiveram essa origem romano-germânica, que adotaram a civil law, que são regras impostas, escritas, elas adotam a teoria kelseniana, a teoria de Kelsen, né, onde existem regras, existem normas impostas e dessas regras elas fazem a viabilidade de econômica, política, social, enfim, de todo o país que ela alberga. Vamos dizer assim, países democratas, né? Porque... Então eu posso dizer, a exemplo eu posso dizer que segue essa linha da civil law a Alemanha, França, a França, nós temos o Brasil, por óbvio, que nós somos filiados a essa regra, tem a Espanha, tem Portugal. Estados Unidos, não? Estados Unidos, ele adota o ordenamento baseado na common law. O que é common law? O interessante é dizer que os Estados Unidos, a Carta da República deles foi criada em 1787, se não me falha a memória. E foi lá criada com 7 artigos, 7. E continua com 7 artigos, e ao largo do tempo, talvez tenha havido 26 complementações a esses artigos ou acertamentos, 7. E por que isso? Aliás, e com base nesse common law, o que é o common law? É a lei comum, é uma lei de equilíbrio. Então, onde que eles formam a lei desses países? E dentro dessa estrutura seguem vários estados dos Estados Unidos, nós temos o Canadá, nós temos, enfim, são países, a Inglaterra, né? A Inglaterra,
Até pela própria colonização, né? Exatamente. Aqueles países que adotam a língua inglesa, via de regra, elas estão albergadas na Common Law. E essa Common Law, olha que coisa, ela nasceu através da aplicação de usos e costumes. Então, os juízes eles formam as jurisprudências. Então, eu julguei um caso seu, né? O caso seu foi igual ao caso do João, né? E que foi igual ao caso do William. Então, com base nessas decisões reiteradas, uso de costume de uma certa sociedade, né? Enfim, foram criando regramentos jurídicos. E esses regramentos jurídicos hoje faz lei nesses países que adotam a Common Law. Eu até diria que no Brasil, o nosso sistema ele é um tanto quanto híbrido. Porque você já deve ter ouvido falar em jurisprudência. Né? Jurisprudência realmente são decisões que são tomadas pelos nossos tribunais, né? E que elas servem de orientação para outros julgados. Né? Então, essas jurisprudências, esses usos e costumes adotados pela população, onde os julgadores tiravam a experiência daqueles julgados, eles começaram a fazer jurisprudência. E a Common Law nada mais é do que fazer julgamentos semelhantes em julgados semelhantes que já tiveram. Então, dentro dessa estrutura normativa, nós temos então a Civil Law, que é o caso do Brasil, que o Brasil está afiliado, com um sistema um tanto híbrido, que nós temos aqui de larga utilização à jurisprudência, não é? E nós temos em outros países a Common Law, Civil Law e Common Law. Então, voltando para o nosso ordenamento jurídico, Júnior, eu diria que dentro da estrutura piramidal, onde nós temos na sua ponta a Constituição e aqui embaixo nós temos outras leis que hierarquicamente respondem para a Constituição, existe dentro desse bojo normativo constitucional uma estrutura de poderes. Existe uma estrutura de poderes. E ela para quê? E a Constituição ela dividiu o Brasil, com critério de organização, em 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Né? Tudo dentro desse campo normativo que nós estamos tratando. O poder executivo ele tem como chefe o presidente da República, que é eleito por voto direto e tem um mandato temporário. Né? O poder legislativo ele é composto pela Câmara Federal e pelo Senado, onde também os parlamentares que ali compõem, eles são eleitos pelo voto popular, com também mandato temporário. Né? E qual que é a função deles? A função deles é a confecção de leis, né? Desse arcabouço jurídico que nós temos. E, por fim, nós temos o Poder Judiciário, que ele é composto pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais e das justiças federais. Isso nós estamos dizendo no âmbito federal. Né? Sim. Então, por quê? Dentro desse arcabouço jurídico, e o Brasil sendo um ente federativo composto de estados, né? Municípios e Distrito Federal, cada um desses entes ele tem autonomia, com base na Constituição, que é a lei maior, de criar sua própria legislação. Né? Então, e o engraçado, que aí você vê que cada um cria a sua lei, cada um faz a sua lei, cada um impõe a sua regra, e eu posso te dizer, Júnior, que dentro dessa estrutura normativa que nós temos hoje, acredite, nós temos quase 200 mil legislações editadas soltas por esse mundo jurídico. Nós vamos aprofundar mais esse assunto no próximo bloco e a gente volta já. E eu vou até deixar uma pergunta aqui no ar. Se esse nosso sistema é ultrapassado, doutor? Aí o senhor responde no próximo bloco. Vamos lá.